Então é muito bonita a tua história quando eu vejo o permitir. E às vezes a gente fica preso a determinados paradigmas e a gente não consegue sair e a gente fica... É o tal do... Eu gosto muito do Pink Floyd, o álbum The Wall. Dois. E no The Wall, aquela coisa do muro, a gente vai construindo ao longo da vida, né? Exatamente. E a gente não consegue sair daquilo. E eu acho muito legal na tua história, eu acho que serve muito de exemplo para quem está assistindo o episódio, que é o se permitir experienciar. E você narra na sua história várias experiências, né? Com algumas religiões, com algumas escolas iniciáticas, com algumas filosofias, e diante disso, você compõe o marco de hoje. Então eu acho, primeiro, isso muito legal. Eu acho que as pessoas têm que ser livres, né? Soltar os grilhões aí que a própria sociedade nos impõe. Com certeza. Né? E você sabe bem disso. Com certeza. Né? E impõe mesmo. Né? Não é tentar negar essa imposição, porque impõe. Né? São valores de status quo, valores estéticos, valores ligados à corpolatria, e algumas religiões também que acabam, né, cerceando o seu pensar. Gente, até muitas vezes a gente ouve a pessoa, eu cresci em religião X, eu tinha culpa de querer experimentar outras, eu tinha culpa de querer procurar outras coisas. Ou sentir, né? E o fato de você mudar ou você viver um período em cada uma, não significa que o que você sentiu naquele momento não fosse real. Nada vai invalidar aquele sentimento. Jamais. Então, isso que é muito legal, você saber que você... É a liberdade do ser humano, de procurar o conhecimento, procurar autoconhecimento. Então, isso é muito legal. Eu devo muito a meus pais esse aspecto, porque eles nunca impuseram religião nenhuma. Isso é um aspecto importante. Então, eu me senti livre para experimentar esses saberes. Não vou falar de religião, saberes. Saberes, Esses saberes. Visões. Sim, essas visões, e construir uma visão pessoal a partir desse material polimórfico, né? Multicor. Então, eu devo a meus pais essa condição. Democrático, né? Democrático, sim. Então, é isso. É uma construção que nós fazemos de nós próprios. E não só a letra fria da teoria ou da doutrina, e também não só numa prática sem uma certa doutrina. Porque uma coisa sem outra fica cega, fica vazia, fica superficial. Mas na minha trajetória pessoal, que não é diferente da de ninguém, cada um na sua forma, da sua maneira, mas com os erros e acertos e com a capacidade, o aprendizado de lidar com as consequências, sejam boas ou não, eu fui me construindo como pessoa, né? E nessa construção convergi nessa idade onde o Jung vai falar, né, da autorrealização ou da metanoia, que é aquele momento que a gente para e começa a repensar, começa a olhar para trás e pensar assim, e aí, né? O que eu preciso mudar em mim? Eu tenho uma curiosidade, e isso é uma curiosidade praticamente universal, assim, não é uma curiosidade específica à sua história. Mas a minha profissão, ela tem uma relação muito profunda com questões que eu acredito. Tipo, social, político, mas acima de tudo, um despertar aos 9 anos, quando eu peço para meu pai um livro de arqueologia, sou filho de militar, e meu pai traz um livro, e naquele livro tem um capítulo sobre a civilização maia. Pronto. Defini minha profissão ali. Então tem coisas que não se explicam. Você acha que a arquitetura tem uma relação com a sua espiritualidade? Com toda certeza. Porque, veja, né? Eu vou pegar um exemplo. Os egípcios que construíram aquelas pirâmides. Sensacional. E diversos povos, como você mesmo falou, dos maias, dos astecas. Incas, sim. A espiritualidade deles estava fortemente ligada àquelas formas geométricas, né? Por que o ser humano, por instinto, criou tantos templos de diversas formas?
cujas formas e cujos espaços sempre remetiam a uma ascensão e a uma elevação espiritual no final de tudo, né? Então a arquitetura, ela é, vamos dizer assim, a ciência de construir as formas conforme as necessidades humanas. Assim como conceber cidades também, que eu sou arquiteto e urbanista, né, forçosamente. E quantas cidades históricas que nós olhamos e ficamos pasmos de ver, ainda que sejam ruínas, a organização geométrica. Sim. Né? Então a arquitetura, ela é fortemente ligada à espiritualidade porque ela expressa justamente o espírito coletivo de uma sociedade, seja uma sociedade que nos primórdios tinha uma organização que as de hoje não tem, então seja uma sociedade caótica, como a que vivemos hoje, né? As cidades, elas são, no meu entendimento, os bairros, num ponto um pouco mais micro, elas são o reflexo coletivo de quem habita. Você anda numa cidade e você tem uma leitura da mentalidade preponderante de uma população. Uma casa, a mesma coisa. Até eu participei de uma live que o Cláudio me convidou na Rádio Palermo, onde eu falei essa questão, né? Uma casa reflete o estado de espírito das pessoas. O arquiteto, muitas vezes, ele vai traduzir anseios de alguém que quer fazer uma casa que esse arquiteto vai projetar. Mas, inevitável, invariavelmente, com o passar do tempo, as pessoas que habitam dão os seus toques. Elas expressam o que elas são no espaço que habitam. Então, a arquitetura... E isso é espiritual. Sim. E dentro dessa questão, a arte e a arquitetura, elas andam muito juntas, né? Inevitavelmente. Muito juntas. Sim. E a arte é uma manifestação efetiva da espiritualidade. Sem dúvida. Então, e as próprias instituições, elas sempre usaram da arquitetura e da arte como forma de expressar o que elas... Por exemplo, você vai em muitas igrejas, tem histórias da Bíblia, passagens da Bíblia em murais, em mosaicos, em pinturas. É uma forma de educar, é uma forma de... Eu sou apaixonada por arte, eu sou apaixonada... Pensei em fazer arquitetura, inclusive, Sim. quando eu estava querendo escolher o que eu ia fazer para a vida. Uhum. Mas eu acho fascinante como elas conseguiriam fazer... a entrada é um arco grande, porque para você se sentir pequeno em relação à grandiosidade da fé. Então, sempre foi um artifício muito usado por a maior parte das religiões e das manifestações de fé, como reforçar, né? Trazer de forma material o que é o espiritual, né? Então, eu acho fascinante isso. E a arquitetura, ao longo da história, ela tem uma relação com o sagrado, né? Haja vista... A gente fala, vou trazer de novo o tema da maçonaria só para uma finalidade ilustrativa. Perguntar a conexão para você então, entre a geometria, a maçonaria. Sim. Então você já foi no foco. A maçonaria, hoje ela é uma associação, digamos assim. Eu não vou pôr essa pecha de sociedade secreta. Vamos falar de uma associação onde nos primórdios ela era formada por homens que trabalhavam com construção de templos e palácios que dominavam a geometria sagrada. Portanto, dominavam a geometria. E esse conhecimento da geometria sagrada, ele é intimamente ligado com os processos de circulação de energia. Na China tem o Feng Shui, que lida com isso. Então, é uma coisa inerente ao espírito humano. Essa relação de forma, espaço e energia. Sim. Então o que acontece? A arquitetura nos primórdios, ela tinha essa preocupação de criar espaços que trouxessem sentimentos aos seres humanos que lá adentravam. Fossem reis que habitassem seus palácios, fossem fiéis que entrassem nos seus templos, sejam islâmicos, cristãos e etc e tal. Né? Então a maçonaria ela foi durante um tempo primitiva, também passou pela fase operativa, que até então era uma corporação de obreiros, alguns falavam guildas. Né? Até que com o avanço da modernidade, ela começou a se tornar uma instituição de caráter assim, social, que começou a admitir ainda homens que não fossem ligados à construção, mas que eram pessoas influentes na sociedade. Por isso que a gente fala, tem o termo antigo e aceito. Os maçons antigos e os aceitos, que eram os não ligados à construção.
né? Mas a simbologia maçônica, ela tem toda uma ligação com a construção. O compasso esquadro, a colher de pedreiro, que a gente chama de trolha, né? O prumo, o nível. Tem uma relação direta. É, e isso, né, voltando ao que você ia perguntar, dando spoiler já adiantando, ela é toda uma simbologia da construção da pessoa humana, que hoje a gente tem a maçonaria feminina, né? Então vamos falar assim, a construção do ser humano, acima de tudo, é o autoburilamento, o autoaprimoramento, que é simbolizado, que são desses instrumentos. Sim. Né? Mas que, acima de tudo, se remetem à construção do ser humano pleno e cada vez melhor, enfim. Claro. Usando uma metáfora, uma rocha bruta que vai sendo lapidada Exato. gradativamente, né, ao longo da vida, né, para se transformar numa obra, né? Sim. Uma obra prima. Uma pedra regular que caiba no grande edifício social, né? Exatamente. Pelo menos no contexto maçônico. Né? Exatamente.